noite! Que bela noite para aprender física! Noite eu sou sempre mais empolgado. Vamos lá então. As cargas elétricas têm origem nos átomos, núcleo, prótons e nêutrons, eletrosfera, esfregou, ganha outro, perde, sinais opostos, mesmo módulo, encostou, contamina com a mesma carga que tu tinha. Se os corpos forem idênticos, ao separar, divide as cargas igualmente. Aproxima o corpo neutro do indutor, conecta com a Terra, desconecta da Terra. O corpo está carregado com o sinal oposto. Para calcular a quantidade de carga que um corpo tem, é só pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pela carga elementar. Coulomb foi mais fácil para Coulomb do que para Newton, porque ele já tinha estudado coisa similar, descobriu a fórmula matemática que nos permite calcular a atração ou a repulsão entre cargas elétricas. E na nossa aula de hoje à tarde eu te mostrei a definição de campo elétrico, foi isso? Mas depois que eu te mostrei a definição de campo elétrico, eu avancei e te mostrei a outra fórmula para campo elétrico? Não, né? Parei aqui, né? Em definição de campo elétrico. Legal. Comentei para ti o que são as linhas de campo, né? São as linhas, cheguei a falar, linhas de campo, representam a trajetória de uma partícula positivamente carregada, abandonada na linha. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo, jamais se cruzam. Nascem nas partículas positivas, morrem nas partículas negativas. Tudo bem até aqui? Show! Então vamos avançar. Pessoal, se eu tenho uma carga geradora de campo, ou seja, aquela carga que nós tínhamos fixado no laboratório para poder estudar o que estava ocorrendo ali. Aí nós pegamos cargas de teste amarradas em dinamômetros, colocamos ali e fizemos 3 experiências que nos permitiram compreender melhor a definição de campo elétrico. Observe que até agora o que eu falei para ti, se tu precisar calcular um campo elétrico, tua única ferramenta é a definição de campo elétrico e tu tem que botar a mão na massa, tu tens que ir para um laboratório, tu precisa de carga de teste, dinamômetro, tens que fazer um experimento para poder determinar o campo elétrico. O que nós buscamos agora nessa aula é uma fórmula teórica de obter o campo elétrico, sem precisar fazer algo experimental. Quando eu coloquei uma partícula de teste Qzinho ali naquele ponto, antes não tinha nada, agora eu coloquei uma partícula de teste Qzinho ali. Se eu quiser calcular o campo elétrico naquela região, eu vou pegar a força elétrica que atuou na partícula e dividir pela carga desta partícula. Porém, eu já tinha te mostrado anteriormente a fórmula que nos permite calcular o valor daquela força. Então tu vê, eu posso aplicar essa fórmula entre essas cargas, entre Qzão e Qzinho. A lei de Coulomb ficaria constante eletrostática, valor do Qzão, valor do Qzinho em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Essa é a fórmula que me permite calcular a atração ou repulsão entre essas cargas elétricas. Então tu vê, eu tenho o direito de substituir esta fórmula que me permite calcular a força no lugar da força. E quando eu fizer isso, substituindo essa fórmula aqui, fica K vezes Q vezes Qzinho dividido por D ao quadrado, dividido pela carga de teste, que é a própria carga Qzinho. Aqui tinha que ser em módulo, óbvio, para ficar bem honesto, né? Tem que ser em módulo, não custa, né? Isso aqui é uma divisão de fração, se tu for ver, ó, tem aqui. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso a segunda. Mas aí vai acabar ficando dividido Qzinho por Qzinho. E o número dividido por ele mesmo dá 1. E aí uma nova fórmula para campo elétrico surge. A pergunta mais comum, a pergunta que meus alunos sempre fazem na hora dos exercícios é: professor, eu estava tão feliz, antes era uma fórmula só. Agora que são 2, eu não sei qual que eu uso. Não se esqueçam, a leitura diz tudo. Força, quantidade de carga. Se o cara te perguntar campo elétrico, te forneceu a força e a carguinha que foi colocada naquele ponto, te abraça na definição. Mas se houver a informação distância e a carga geradora do campo, em vez de tu usar a definição, tu
tu vai usar essa outra relação. Essa relação é chamada de campo gerado por uma carga. Campo elétrico gerado por uma carga. Quando ele fala por uma carga, é uma mesmo, ó. Só uma carguinha tu vai usar. Vou acrescentar essa nova fórmula no nosso formulário e vou fazer exemplo para vocês. Eu não tinha apresentado essa fórmula ainda para vocês não, né? O exemplo que eu vou fazer, ele até lembra o exemplo que eu fiz quando eu te mostrei a lei de Coulomb. Levemente diferente a maneira de operar. Vamos dar uma olhada. Imaginem vocês então que eu tenho uma carga negativa de um valor que eu conheço. 1,5 vezes 10 na menos 3 Coulomb. E a uma distância igual a essa, eu tenho uma carga positiva, que eu chamarei de Q2, essa é negativa, como eu havia dito, que vai ser um valor de 2 vezes 10 na menos 3 coulombs. Ambas as cargas estão a 3 metros do ponto G. E a pergunta é, qual é o campo elétrico resultante no ponto G? Eu só tenho que ter calma para brincar com isso aí. Poxa, a gente acabou de ver, relativamente há pouco tempo, que o campo elétrico gerado por uma partícula negativa aponta para cima dessa partícula, também chamado de campo de aproximação. Já o campo elétrico gerado por uma partícula positiva aponta para longe da partícula, também chamado de campo de afastamento. Se eu conseguir determinar o módulo do campo elétrico 1 e do campo elétrico 2, é só fazer pontilhada paralela e desenhar o vetor resultante. Como esses vetores são perpendiculares um ao outro, para que eu calcule o campo elétrico resultante depois de obter o E1 e o E2, é só fazer o famoso teorema de Pitágoras. Qual vai ser o E1? Vamos ver. Qual vai ser o valor do campo elétrico gerado pela carga 1? Constante eletrostática, a galera já decorou? Bom sinal, 9 vezes 10 na 9. Carga 1, como é em módulo, depois aquele sinal negativo vai desaparecer. Dividido pela distância ao quadrado. Prometo que na próxima eu não vou usar mais 3. 3 vezes 3, 9, 9 dá 1. No vestibular a chance enorme de aparecer 3 mesmo, tá? Módulo de 1,5 negativo é 1,5. 10 na 9 com 10 na menos 3. 10 na 6 Newton por Coulomb. Calculei o campo elétrico gerado pela carga 1. Cuidado, gente. Eu calculei o campo elétrico que esta carga gera no ponto G. Certo? Não é nela. O campo elétrico que ela está gerando não é nela. É lá em cima daquele ponto G. Campo elétrico gerado pela carga 2 é a constante eletrostática que tu já decorou, vezes a carga elétrica 2, que em módulo vai ser ela própria, já que é positivo, dividido pela distância até o ponto que nós estamos estudando. Ao quadrado a distância. 3 vezes 3 é 9. 9 dividido por 9 dá 1. 2 vezes 10, 10 na 9 com 10 na menos 3, 10 na 6 Newton por Coulomb. Se esses vetores apontassem para o mesmo lado, era só somar. Se apontassem para lados opostos, era só subtrair. Se for 90 graus, como eu disse, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Porém, tu já deve ter percebido que sempre que eu vou realizar uma continha que envolve o teorema de Pitágoras, eu pego esse triângulo retângulo mais famoso do mundo, 3, 4, 5, e dou uma modificadinha nele para aparecer os números que me interessam. Assim eu garanto que os números vão dar exatos. O Pitágoras no final vai dar um número bonito. Vamos multiplicar por 5 todos os lados desse triângulo. Ele ficaria 5 vezes maior e os tamanhos seriam 15, 20 e 25. Concorda comigo? Semelhança de triângulo? Vamos dividir por 10 e fazer um triângulo bem pequenininho? Dividindo os lados por 10 fica 1,5, 2 e 2,5. Observem que os meus catetos desse triângulo retângulo que se formou, um deles mede 1,5
2,5 vezes 10 na 6. E o outro mede 2 vezes 10 na 6. Quanto que vai ser a nossa hipotenusa mesmo? 2,5 vezes 10 na 6. Então tu vê, o cara que tem essa manha no vestibular, ele nem Pitágoras faz, né, cara? A coisa fica quase instantânea. De qualquer forma, para estimulá-los a raciocinar aqui na matemática básica, eu vou fazer essa conta rapidinho aqui pra gente. 15 vezes 15 já deve ter decorado, né? É 225, logo 1,5 vezes 1,5 é 2,25. 10 na 6 ao quadrado é 10 na 12, 2 vezes 2 é 4 e 10 na 6 ao quadrado é 10 na 12. Campo elétrico resultante ao quadrado, 2,25 vezes 10 na 12 mais 4 vezes 10 na 12, 6,25 vezes 10 na 12. Campo elétrico resultante é a raiz. O que é isso? Agora que era para ter começado. Ah, bom. Quase infartei. Campo elétrico resultante é igual a raiz de 6,25. Pode se pensar na raiz de 625, né, que é 25. Aí tu bota a vírgulazinha. 2,5, que era o que a gente já esperava. E raiz de 10 na 12, 10 na 6 newtons por coulomb. Então, um primeiro exemplo já de nível médio para tu te familiarizar com essa nova relação que apareceu em nossas vidas. Campo elétrico gerado por uma carga. Cara, teve várias questões muito interessantes sobre campo elétrico e força elétrica na apostila. Muitas questões interessantes. Algumas, assim, eu não gostaria nem de dar muita dica, porque é importante tu errar essas questões, sabe? Tu tentar e, puta, quebrei a cara, e depois me ver fazer. Quando eu vou lá e já te ensino a fazer a questão, é possível que tu aprenda menos do que tu arriscando a questão primeiro. Então, assim, algumas questões que eu vi que são bonitas, e que se eu fosse tu eu arriscaria. Assim, ó, depois dessa aula, na verdade, eu vou fazer mais alguns comentários, tu já pode tentar fazer todas as questões que estavam faltando, certo? Então a tua tarefa depois dessa aula seria a continuação dos exercícios, ou seja, da página 350 à página, até a última, até o final, até a página 363. Algumas questões que o pessoal me pediu e eu até corrigi já na aula de apoio, mas para quem não estava presente, vale muito a pena essas questões serem executadas. Então, assim, ó, questões que eu daria preferência. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê as questõezinhas bonitinhas aqui? Ó, cuidado, hein? A questão 30, tu tens que entender para poder achar o gabarito, que as cargas são todas em microcoulomb, tá? Então todas as cargas, o 2 coulomb na verdade é 2 microcoulomb. O menos 6 é menos 6 microcoulomb. A carga Q3 é mais 3 microcoulomb. Isso na questão 30, então já vai uma errada aí para ti. A questão 32 é bonita de fazer. A questão 32 eu daria uma certa atenção especial para ela. A questão 35 eu resolvi ela na aula de estudos orientados, mas vale a pena ver se tu entendeu e tu fazer ela para ver se tu entende bem bonitinho essa questão. Outras questões interessantes, vamos ver. Eu vi o pessoal raciocinando bem bonito na 47, é uma questão legal, um pouco mais elaboradinha, para ver se tu entendeu a definição de campo elétrico. A questão 57, que vai na linha da 47, seria legal. A questão 62, eu vi bastante gente com dificuldade, então também dá para tu arriscar para ver se tu pegou a manha. Mas antes de te botar para fazer exercício e sair correndo que nem desesperado para te ajudar, eu vou ver se eu faço mais alguns comentários importantes aqui. Eu quero comentar
comentar sobre campo elétrico uniforme e vou aproveitar que nós estamos falando de campo elétrico para tratar de outros campos. Essa ideia de campo é uma coisa que serve não só para campo elétrico, como eu estou introduzindo, serve para campo, que outro tipo de campo tu conhece? Magnético, campo magnético e campo gravitacional. Vamos avançar nessa ideia do grande matemático Gauss.